também tem lá suas limitações, e isso implica tanto na postura da área frente à licenciatura e frente à dicotomia com o bacharelado. A gente já discute muito isso nos eventos, né? Então, a questão da formação docente na área é uma limitação grave para que seria muito interessante, né? A gente seria ter um currículo que seja voltado para a parte reflexiva desse professor, e a gente está formando alunos investigativos, críticos, intelectuais, reflexivos, tudo de bom, né? Que tivesse currículo. Mas isso a gente tenta fazer na nossa prática de ensino. Nós somos sozinhos, tem que fazer com que os outros professores formadores de professores, que são as áreas duras, biologia, botânica, genética, embriologia, assim que seja, também trabalhem nessa perspectiva, né? E a gente tem que mudar o nosso currículo, não só na briga de carga horária, que fica só nisso, né? Carga horária, emenda, programa, mas na concepção da disciplina, né? Na concepção filosófica da disciplina, né? Dos objetivos da licenciatura, os objetivos da formação docente, etc. Acho que a formação é um obstáculo razoavelmente complicado e complexo de resolver nos cursos de licenciatura. Acho que é um ponto que a gente tem que pensar, refletir e pensar junto para resolver as questões, né? Bom, eu concordo com o que o professor Aldo está dizendo. Eu acho que um dos maiores desafios é a formação do professor, mas não só com responsabilidade, porque parece no curso de licenciatura que a responsabilidade da formação do professor é da área de ensino, mas é o curso de licenciatura. Então, por mais que a gente tenha uma carga horária alta, os colegas que dão aula nas ditas, né, disciplinas duras, né, eles também precisam pensar que estão dando aula para um futuro professor. É um curso de licenciatura e é diferente do bacharelado, deve ser diferente. Então, essa é uma discussão que deveria estar presente nos cursos de licenciatura, mas as discussões pedagógicas pouco acontecem, né, no âmbito da universidade, de um departamento, por exemplo, como deve ser a biologia, né, na química, que tem bacharelado e licenciatura. Inclusive no curso de química, tenho alunos aqui que eles podem desmentir se eles estiverem falando mentira. Boa parte dos alunos da licenciatura que estudam à noite, conta-se nos dedos de uma, talvez duas mãos, aqueles que querem ser professores. Quando querem, né, querem ser professor universitário e não é da área de ensino. Então, da área de ditadura, eu não tenho nenhum problema quanto a isso. Eu até acho que, de repente, a licenciatura pode contribuir para que, de repente, esse professor no futuro tenha uma visão diferenciada do que é o curso de licenciatura, porque ele passou pela licenciatura, foi para a escola, discutiu o ensino, de repente, ele vai lá dar aula de química orgânica dele para um professor, para um futuro professor, e vai pensar, né, que este indivíduo vai dar aula também, e como é que a gente pensa na formação de um professor, que diferença tem de estar formando um bacharel. Então, a formação do professor, eu acho que é um obstáculo muito grande. E aí, consequentemente, a gente tem que ter um aumento de massa crítica de professores na licenciatura, tanto da área de ensino, como da área de ditadura, né, para a gente fazer parcerias e entender e estudar junto, compreender, né, a identidade de um curso de licenciatura, o que é formar um professor, o que é um bom curso de licenciatura. Há poucos tempos estive discutindo com alguns professores numa comissão que eu faço parte agora, do departamento, e para alguns professores o critério de ser um bom curso de licenciatura é o alto índice de alunos que entram em programas de pós-graduação de química, por exemplo. Eu acho que é importante e é uma boa avaliação, mas eu não sei se é uma boa avaliação na formação do professor, porque esses indivíduos não vão ser professor, nesses profissionais lá da educação básica. É uma coisa a se refletir. Mas nesses limites eu vou provocar a discussão, e aí os colegas podem concordar, né? Eu volto no Paulo Freire.
tanto para refletir sobre a prática, né, o professor, o futuro professor, ou para refletir sobre os conteúdos que estão sendo ensinados, dentro dessas metodologias alternativas, tem que se romper com essa, que o Paulo Freire chama de epistemologia do bancarismo, né, da educação bancária. Tem que romper com a ideia de que se aprende ouvindo, né, que se ensina falando, né? Então basta eu falar, explicar bem, que é garantia do meu aluno ter aprendido. Se ele não aprendeu, é porque ele não prestou atenção, né? Basicamente isso. Se não romper com essa ideia, se não pensar este processo de ensinar e aprender de uma forma diferente, vai ser difícil levar qualquer proposta, qualquer resultado de pesquisa dessas que discutimos hoje para a sala de aula. E aí eu compartilho com vocês, eu acho, eu não sei se eu já estou indo na pergunta, eu acho que não. O Paulo Freire tem um livro muito interessante, 2 livros que eu gosto muito. Um vocês devem conhecer bastante, que é a Pedagogia da Autonomia, e o outro, talvez não, que chama Pedagogia da Pergunta. E ele vai dizer, num diálogo Pedagogia da Pergunta, com um filósofo chileno que chama Antônio Faundes, que o professor, que parece, tem a sensação, isso em 1960, que professor e aluno esqueceu de perguntar, né? É um ensino só de resposta. O professor não sabe fazer pergunta e o aluno, né, também não, e é um ensino só de respostas. Aí não é por menos que um dos principais medos dos alunos da licenciatura, que vão fazer estágio, é o aluno fazer uma pergunta que ele não sabe responder. Né? É um dos principais, eles desmintam eu aqui se eu estiver falando mentira. Podem me perguntar e eu não vou saber. Como é que eu vou abrir um diálogo na sala e ele vai me perguntar de uma coisa que eu não estou preparado? Né? Não sabe lidar com isso, não foi formado para isso, não tem aula que valoriza. Esse é o problema, porque o professor das outras disciplinas não está fazendo isso, então é um problema. Aí eu acho, né, que a gente tem que pensar no Paulo Freire nessa dificuldade, né? Que aí eu vou ler um trecho deste livro, que o Paulo Freire, esse filósofo, vai dizer, né, que Paulo Freire dizendo para o filósofo, um dos pontos primeiros a ser discutido num curso de formação com jovens que se preparam para ser professores, ensinar a fazer pergunta, aprender o que é perguntar, e não uma pergunta como jogo intelectual, né? Mas uma pergunta que permite ele viver a curiosidade, a indagação do aluno e a dele também. E aí o que eu penso? Que o desafio que está dentro desses limites, porque se o professor, o futuro professor, o professor que está dando aula, se ele não incorporar na sua prática, para ele incorporar na prática essa pedagogia da pergunta, ele precisa refletir sobre a própria prática, que é algo que o professor Álvaro estava dizendo. Ele precisa ser capaz de romper com essa educação bancária, né, com este processo, e ter condições de refletir na própria prática. Então, os dizeres de Paulo Freire, educador que ficou exilado, né, nos tempos da ditadura, que é mais conhecido fora do Brasil do que dentro, ainda hoje, né, a prática docente crítica, implicante do pensar certo, envolve um movimento dinâmico, dialético entre o fazer e o pensar sobre o fazer, destacando que no processo de formação docente, o momento fundamental é o da reflexão crítica sobre a prática. É pensando criticamente a prática de hoje ou de ontem que se pode melhorar a próxima prática. Né? Então, a gente esbarra nesses limites. Se o professor não é capaz, ou o futuro professor, de fazer isso, ele não vai sair daquela rotina que ele aprendeu de educação ambiental e muito menos vai incorporar nessas discussões que a gente vem fazendo no âmbito da pesquisa. Aí eu faço uma ponte com o Mortimer, que não está usando Paulo Freire como referencial, mas ele vai dizer sobre o professor reflexivo, que é esse capaz de levar as coisas para a sala de aula, a pesquisa. Ele entende que não há como formar um professor reflexivo ou pesquisador de sua própria prática sem buscar elementos na pesquisa da sala de aula que ajudem a subsidiar este processo de reflexão, que é justamente as contribuições que os trabalhos de pesquisa na área fornecem ao professor para ele pensar na própria prática. Então eu acho que os limites
esbarram por aí, né? A gente tem assunto para discutir na formação do professor, sem colocar a culpa nele, em hipótese alguma, mas são problemas que a gente precisa pensar. Perfeito, Marcelo. Bom, eu vou entrar aqui para não fugir do meu roteiro, porque aqui muitos participam, né, do PIBID, tem professores aqui, não sei se no momento tem alguém do Parfor, mas temos colaboradores do Parfor, muitos dos professores colaboram no nosso departamento do Parfor, colaboram no PDE, temos professores aqui que já fizeram PDE ou estão em fase de conclusão do PDE, e são programas voltados, né, à melhoria dessa formação inicial e continuada dos professores, né. Do PIBID eu sei que o Marcelo faz parte, o Álvaro, não tenho certeza, não, você não fez PDE para fora. Eu gostaria que, né, os alunos da graduação, alguns conhecem, mas conhecem superficialmente, de uma forma sintética, que vocês acham, né, contextualizem para eles essas propostas, né, de formação inicial e continuada. Como que é, nesse caso, que são processos essencialmente de intervenção voltada à melhoria, como que vocês acham, percebem, dentro do que já foi avaliado, de alguns trabalhos de avaliação dos programas, como que é o panorama desses programas? Eu vou falar brevemente, depois, né, eu acho que os que quiserem perguntar o que se faz no PIBID, aí fica mais fácil, porque se for falar do PIBID, né, aí eu posso estender aqui e começar a falar muito. Do PDE, que é uma política de formação continuada, formação e serviço, eu acho que é uma ideia, né, eu acredito que é uma ideia muito interessante. Não sei se em outro lugar do país tem um programa de formação continuada com essa características, que permite que o professor saia da sala de aula, fique afastado por um ano, volte para a universidade, seja orientado por um professor, faça disciplinas, desenvolva um projeto que está voltado à realidade da escola. Então, eu acho que nos aspectos de objetivos e de proposta do programa, eu acho ele muito interessante, inovador, e que eu não conheço ainda. Tem trabalhos que já avaliam, mas eu vou passar a minha percepção pessoal. Eu acho que tem algumas coisas que podem... Alguns problemas que eu já detectei, que eu identifiquei. Por exemplo, muitos professores, e aí se o professor não estiver afim de mudar, se ele não estiver afim, ou o aluno, o futuro professor, de mudar a prática, de pensar numa prática diferente, não sou eu, não vai ser o Álvaro, nem a Ana, nem Paulo Freire que vai fazer ele mudar, porque ele tem que querer, ou ele tem que ser provocado e perceber que ele quer. E eu percebo que algumas vezes tem um número razoável de professores no PDE que vem fazer porque tem uma mudança significativa no plano de carreira, né? Vai ter um retorno, né, no plano de carreira significativo do ponto de vista de salário. E aí ele vai seguir aquele ritual do PDE. Eu não digo que são todos, tem gente que não, que incorpora e que muda. Mas acho que esse é um dos problemas, né? Geralmente os professores chegam já com uma certa caminhada, no começo eram os mais velhos, né? Já quase na aposentadoria, hoje menos, mas muita gente chega não pensando na formação, entrou no PDE porque está pensando em mudar a prática, está incomodado, está infeliz. Não, muitas vezes é porque para ele subir no plano de carreira num determinado nível, ele precisa passar pelo PDE. Eu acho que este é o principal problema. Mas o professor... E tem um outro problema também. Eu não sei se a universidade dá conta de orientar todos os professores em áreas maiores, por exemplo. A gente sabe que matemática, língua portuguesa, talvez a biologia com ciências, tem um número de professores PDE muito grande. Aí há um risco dele ser orientado por um professor que não tem formação na área de ensinos. Aí ele não vai incorporar nada dessas questões, nem que ele queira, porque o professor não está dialogando com isso.
é o outro dos problemas, mas eu acho o programa muito interessante. Em qualquer lugar que a gente vai e fala deste programa do Paraná, né, em outro estado, todos ficam interessados e acham, né, importante. O PIBID, eu acho que, eu acredito, é um projeto que eu gosto, né, atualmente estou coordenando junto com a Neide, e é um projeto que permite, né, a gente traçar um processo de formação de um professor crítico reflexivo, né? A gente bola estratégias que este futuro professor tenha condições de conhecer a escola, de vivenciar, de planejar, de vivenciar situações de ensino, de aprendizagem, de conflitos, refletindo sobre a própria prática, inclusive usando os instrumentos, né, que a gente tira da pesquisa. Eu acabei de descobrir que uma das coisas que a gente faz no PIBID, né, já sabia que isso vem da pesquisa, a gente sabe, mas, por exemplo, que o professor Álvaro, né, já fez, a orientanda dele já fez, que chama autoscopia. Falei errado, né? Que a hora que eu li essa palavra, eu falei, o que é isso, autoscopia? Né? Eu nunca vi essa palavra. E é uma metodologia que permite justamente você refletir sobre a própria prática, né? Por meio, por exemplo, da filmagem, aí tem toda a estratégia. Então, essas coisas, no PIBID há condições de chegar com paciência, com tempo, porque a gente pega um aluno do segundo ano e, se ele não sair para outra área, ele vai até o final do curso e a formação dele vai ser diferenciada e a gente percebe e nota isso. Mas para não estender muito, basicamente. Então, é isso mesmo, acho que o Marcelo soube definir. Eu tenho um aspecto bastante positivo desses programas. Vou começar pelo Parfor, eu sou envolvido no Parfor, eu sou coordenador do curso de segunda licenciatura de Biologia lá da UEL. E eu que estava na frente do colegiado na época e tive o desafio de elaborar um curso de Biologia, de licenciatura em Biologia, para professores que eventualmente dão aula de Biologia, não são formados em Biologia, um curso de 1.200 horas para a licenciatura. Então é um desafio muito grande condensar um curso de 4 anos em 2, com 1.200 horas, com estágio ao sábado. E claro que sempre está faltando alguma coisa. Mas assim, eu penso que eu consegui fazer uma coisa que eu, de certo modo, poderia fazer no curso de formação regular, que seria a integração das disciplinas, né? Eu tentei fazer isso, mas ainda faltando carga horária. Por exemplo, no curso não tem bioquímica. Como o curso de biologia não tem bioquímica? Não, os conteúdos de bioquímica estão dentro da biologia celular, né? Você tem que estudar bioquímica para quê? Para entender fotossíntese, aquela coisa toda, fisiologia. Então, tudo que demanda a disciplina, você encontra naquela disciplina, está tudo integrado. Acho que isso foi uma coisa, modéstia à parte, acho que foi legal. Que acho que precisaria ter esse exemplo para fazer no curso regular, só que com uma carga horária mais compatível, já que tem 3.200 horas, 3.600 horas no depende. Então, os desafios do Parfor são muito interessantes para o currículo. Acho que tem grandes contribuições para o currículo, para a gente repensar o currículo. Esses professores, eles não são formados, eu tenho lá professores de Química, professores de Física, de Geografia, que são áreas correlatas à ciências e Biologia, que eventualmente dão aulas de ciências para cumprir carga horária, né? Aquela coisa do padrão, né? As aulas de Biologia, que é 2 por semana na escola, então para ele ter toda a carga do padrão dele, tem que trabalhar em 4, 5 escolas para completar, né, a carga horária. Se você tem um professor que eventualmente é de Geografia, que não consegue completar a jornada dele naquela escola, mas tem aula de ciência ou de biologia, e ele é formado nisso, tem licenciatura, acho que resolve um pouco a questão da mobilidade do professor. Bom para o professor é bom para a escola, fixar o professor na escola, né? Claro que tem essa problemática
da formação do sujeito, o professor, e em termos de conteúdo, talvez eu já não tenha dado conta de tudo. Tem aula de histologia? Não, a aula de histologia está dentro da biologia celular, né? Lá a gente tem anatomia e fisiologia humana junto, na mesma disciplina. O pessoal lá da biologia da UEL tem anatomia no segundo ano, depois vai ter fisiologia lá no terceiro e quarto, um absurdo. Depois que eu venho pregando no currículo da biologia também, já citei isso em algumas palestras aqui, e a gente tem isso no Parfor, de uma maneira bem clara, que não tem separação. Assim, o ciclo biológico está lá, não tem parasitologia no curso, o curso que vai falar dos parasitas está dentro da zoologia, enfim, a gente integrou todo o possível conteúdo. Os professores que estão saindo dali, eles alguns já pensam em fazer pós-graduação, querendo trabalhar nessa área. Então, eu acho que tem um impacto positivo. O PDE é exatamente isso que o Marcelo colocou, é um programa aqui do Estado. Eu tenho aspectos bastante positivos disso. Tem esse problema de alguns professores que orientam não são da área de ensino, mas eu tenho vários exemplos de professores que fizeram o PDE comigo, foram meus orientandos de mestrado e doutorado, né? Então eu tenho isso, e são professores que alguns abandonaram a rede pública e dão aula em ensino superior, né? Então mostra que a gente está formando professores, investigadores, né, na modalidade acadêmica, e eventualmente vão mudar uma realidade, que agora têm a experiência da sala de aula e vão para o ensino na licenciatura formar novos professores, né? Então eu tenho vários exemplos de professores que tenho agora um trabalho me trouxe bastante surpreso na última dos meus professores PDE. Estou com 2, 3 trabalhos para mandar para revistas, porque eu achei de alto nível o trabalho, né? Então eu vejo positivamente, porque eu sou da área de ensino, né? Não sou da área de ensino, a gente vê com outros olhos esse impacto na sala de aula. Esse problema realmente que vai fazer para subir a carreira lá, na verdade é para isso que surgiu o PDE, não é para mudar a prática nenhuma, para melhorar. Na época eu estive lá também, lá na abertura do PDE, no Teatro Guaíra, o Requião, o Maurício Requião, e é isso mesmo, era a pós-graduação do Requião, até hoje reconhecida como tal, né? E é mudar realmente a escala de salário, não tinha nenhum intuito outro, né? Mas nós que somos da área, a gente aproveita essa demanda e resolve. A questão do PIBID, eu não tenho vivência nem experiência com o PIBID, né? Mas eu penso que é um programa que se consolidou já como uma política pública. Mudando o governo, eu penso que não vai ser tocado o PIBID nesse sentido. Só fico preocupado com, até onde eu sei, e aí quem está dentro pode me explicar melhor, o papel fundamental do professor supervisor, que é o da escola, né? Eu penso e vejo alguns projetos que ele está lá meio figurante, não sei até que ponto há a participação efetiva desse professor, que ele contribui para o projeto, que ele ajuda o aluno. Essa interlocução entre a universidade e a escola seria muito importante, né, para esses impactos dos projetos do PIBID, junto à formação do aluno, né, PIBIDiano, e também dessa realidade que a gente está colocando na sala de aula. Quer dizer, os professores, supervisores dos alunos PIBIDianos da escola têm muito a aprender também na sua mudança da prática. Então, em alguns projetos, eu, fazendo a crítica, se é que eu tenho alguma, sem conhecer muito, né, de alguém que está olhando de fora, eu vejo, às vezes, muito pouca participação desses professores eventualmente envolvidos no projeto. Acho que tem vários outros casos que podem negar isso que eu estou dizendo. Mas vejo que essa triangulação entre o aluno, o professor da escola e o supervisor aqui tem que ser bem articulado, para não deixar essa aresta do professor fora desse projeto, né? Agora, por outro lado, PIBID é um programa institucional de bolsa docência. Então, acho que muitos alunos PIBIDianos vêm também para pagar bolsa. Se não tivesse bolsa, não tinha aluno PIBIDiano, né? Não é porque eles gostam, porque tem a bolsa também, né? E a bolsa é necessária para o envolvimento do aluno, com certeza, é chamativo. Muitos ficam no conta da bolsa, outros
acabam permanecendo na licenciatura, fazendo pós-graduação, etc. É isso que a gente quer, ter um incentivo para ele pensar logo cedo se ele quer ou não ser professor. Temos voluntários também, temos voluntários no PIBID que sem bolsa também participam do programa. Só para passar o meu olhar sobre a questão do PIBID, que eu também não estou há tanto tempo, eu retornei o ano passado, desde o ano passado por um ano, mais ou menos. A questão do supervisor, ela esbarra justamente na questão dos limites que nós discutimos anteriormente. Na medida em que o professor não teve oportunidade de ter uma formação para ser reflexivo, para incorporar essas questões da pesquisa, ele vai ter dificuldade de lidar com algumas questões, dependendo do projeto do PIBID, claro, onde a gente vai tentar levar essas coisas, né, dar uma formação nesse sentido, né, num rumo diferente. Aí, ele, no mínimo, tem que estar aberto a aprender neste processo, né, para que a sala de aula seja aberta e que haja esse processo de aprendizagem, de incorporando isso e de fazer um processo de formação também. Se não houver isso, aí é difícil estabelecer a parceria, né, esse tripé, e isso certamente acontece, né, nos PIBIDs por aí. De repente, nas falas do André, que foi pesquisador do PIBID, é coordenador de gestão do PIBID já há muito tempo, de repente ele sabe falar melhor, né, do que nós aqui, pela trajetória dele. Quer falar, André? Bom, então já vou fechando pelo adiantado da hora, né? Se pudesse, a gente poderia ficar até tarde, mas assim, quais os desafios, em poucas palavras, né, quais os desafios que nossos licenciandos, temos licenciandos, pós-graduandos, vão enfrentar para construir uma educação científica, nós falamos tanto de reflexiva, né, crítica e reflexiva, comprometida com as reais necessidades da sala de aula? Eu não vou falar muito não, vai ser breve, eu prometo. Eu vou repetir, na verdade, uma fala do meu ex-orientador aqui nesse auditório, em 2009, numa palestra que ele deu na 24ª Semana da Química, se não me engano, o professor João Zanetti. Em meio a todas as discussões que ele estava fazendo sobre educação científica, no final ele colocou um slide que eu reproduzo aqui para vocês. Não podemos esquecer que tudo isso que a gente está discutindo, a necessidade de ser um professor reflexivo, crítico, né, a importância desses projetos, que isso só será viável nas escolas públicas com mais aulas de ciência, física, química, biologia, menos alunos por sala de aula, laboratórios e bibliotecas nas escolas, formação inicial e continuada dos professores com qualidade, projeto político construído, pedagógico construído na escola, melhores salários aos educadores e por aí vai, né? Então, nós temos uma escola que indiretamente está sendo discutida aqui. E tem questões importantes nessa escola que a gente deve pensar e que são desafios, né, que vão ser enfrentados, que vai esbarrar em várias dessas questões que a gente está colocando, né, que o professor João Zanetti disse aqui. Então, eu encerro minha fala com esse slide dele, né, para vocês pensarem que não dá. Um professor crítico reflexivo que vai enfrentar os desafios, ele não deve esquecer dessas coisas, porque elas estão diretamente relacionadas, né? O professor deve ter um posicionamento político, porque educação é um ato político que exige mudanças e as coisas não caem do céu. Então não dá para ir dar aula e pensar em tudo isso como se estivesse preocupado só com o conteúdo, com o vestibular e com a prova. Não, é um ato político e a gente tem uma série de problemas fundamentais que precisam ser discutidos e resolvidos para que tenhamos uma profissão valorizada, respeitada e que a gente tenha mais orgulho ainda de falar alto, né, que eu sou professor, não só da universidade, ou do ensino médio, ou do ensino fundamental, ou do município, mas, né, falando de boca cheia. Ensino Infantil também, desculpa. Olha, eu penso que a gente mais uma vez esbarra na formação inicial dos professores. Eu
eu penso que a universidade, no seu desenho curricular, não escuta e não interpreta a realidade escolar. O currículo que a gente tem de formação inicial dos nossos alunos, elas não atendem às demandas formativas e necessidades educativas dos alunos que estão na escola básica, na educação básica. De forma alguma. A gente tem um currículo muito homogeneizante, a gente homogeneiza a concepção que a gente tem da sala de aula, não leva em conta a diversidade, a pluralidade, as diferenças, o caldeirão de cultura que tem uma sala de aula. A gente dá uma aula para nivelar todo mundo, né? A gente prepara os nossos alunos para nivelar todo mundo ser igual, pensar igual, etc. Não leva em conta essas diferenças que são fundamentais para o processo de ensino-aprendizagem, né? Então, o nosso currículo ele é engessado de tal maneira inflexível que não aceita essas diversidades. Então, a mudança, penso, é a gente interpretar melhor a realidade escolar. A questão do próprio PIBID é um caminho da integração da universidade com a escola e outras formas mesmo de pensar a escola, interpretar a realidade escolar, porque a interpretação dessa realidade escolar vai me dar as necessidades que esses alunos que estão na sala de aula como demandas formativas, né? Que é tudo isso que também o Marcelo falou, os alunos que estão lá não querem só, fazendo parafrase aqui, né, parafraseando, não querem só, querem diversão e arte também, né? Então, conhecimento, informação, uma série de questões que estão na pauta, né, das demandas sociais, de urgência e demanda social, numa realidade educativa como a gente tem. A universidade não entende a sala de aula. Nós aqui, com várias exceções, a gente interpreta e faz as nossas pesquisas com pouco impacto nela, a gente acabou de falar isso, com algum outro impacto positivo. Então, a gente não tem nossos pares, nossos colegas formadores de professores interpretando essa realidade como tal e aceitando essa heterogeneidade que é a sala de aula. Porque se a gente traçar esse perfil, a gente vai pensar, então, qual é o perfil desse professor, que competência, habilidades, que conhecimento que ele tem que ter, enfim, como que tem que ser esse professor, que habilidade didática tem que ser professor para atender essas demandas educativas dessa realidade tão diversa que tem na sala de aula. E a partir daí a gente constrói um currículo. Porque a gente tem um currículo supostamente engessado, que tem uma carga horária, que tem uma emenda, que tem um programa que é cumprido de forma bancária também, como o Paulo Freire dizia, né? Que é um toma lá da cá, o aluno entra no jogo do professor, né? De quanto que eu preciso para passar, eu vou estudar exatamente, enfim, não vou entrar em detalhes. Aí, essa realidade, essa formação que a gente dá, ela não atende os alunos da escola básica, de forma alguma. Então, a gente precisa pensar como construir e desenhar um currículo que tenha uma construção de um perfil de formação de professores que coaduna com a realidade escolar. Esse é um limite para o nosso trabalho e, de certo modo, a gente fica inquieto, essa inquietação nunca se cala, né? A gente está sempre tentando resolver isso e eu acho que um dos caminhos é buscar uma integração entre as disciplinas, a formação desses professores, formadores de professores, essa concepção de currículo filosófico que eu estava levantando, isso tudo tem que ser mudado. E se não ocorrer isso, a gente vai estar fingindo muita coisa, né? Fingindo que a gente está formando um professor reflexivo, crítico, e a gente não está fazendo isso. Isso. Nossa, muito bom. Pessoal, Já terminamos a sessão do debate das questões, né? Eu queria ver com vocês quem quer fazer algum questionamento para os professores, colocar alguma experiência, todos vocês aqui que estão vivenciando, seja durante o estágio, nos projetos de pesquisa que tem bastante, estou vendo aqui mestrandos, doutorandos, e também o pessoal do PIBID, quer colocar um questionamento, uma experiência? Pode fazer. Professoral, noite, Marcelo, eu ia fazer uma pergunta assim, não sei se tem muito a ver, mas eu queria saber qual é o principal motivo da evasão escolar? Será que está relacionado à metodologia do professor de dar aula? a disciplina? Disciplina escolar.
Evasão. Nossa, que é grande. Isso dá onde? Vocês estão muito aqui. Olha, é também uma pergunta com uma resposta bastante complexa, né? Se for pensar na dimensão social, etc., eu acho que a gente perdeu um pouco da utopia, né? A gente não... Que perspectiva que a gente tem? Né? Se perguntar para um aluno que está na sala de aula agora, que perspectiva você tem na sua vida? Né? Aí a perspectiva que ele tem é imediata, está daqui a pouco, daqui a 15 minutos. Ele não... Né? O que eu vou fazer daqui a pouco, né? Como é que vai ser? Então a gente tem um futuro incerto, um futuro que a gente não sabe o que vai ser, e a gente vem com essa ideia, não, temos que preparar o sujeito para o século XXI, para o futuro que a gente não sabe qual é, que é tudo incerto, imprevisível, né? As mudanças globais, as mudanças de toda a natureza, seja climática, os modelos de desenvolvimento econômico, a política, essa coisa toda, hoje é assim, amanhã pode ser de outro jeito, a gente não tem uma previsibilidade para manter uma possibilidade de como que a gente deve formar um sujeito para um amanhã, sendo que amanhã a gente não sabe o que seja. Né? Então, eu acho que a gente perdeu uma utopia, essa coisa, vislumbrar uma possibilidade futura. Eu acho que tem uma crise nisso tudo, e claro que isso eu estou dizendo numa dimensão que vai além um pouco do que você está dizendo, mas acho que tem essa influência. E as questões práticas mesmo da vida, essa coisa do imediatismo, né? A gente pode dizer que na década de 70, 80 a gente teve também uma invasão muito grande, né? Que estão falando assim, bom, então vamos prender o aluno na escola, vamos fazer o ensino profissionalizante, né? Então vamos dar já um ofício para que ele não saia da escola. Então ele vai ficar mantendo a escola, porque a gente vai dar datilografia, né? Análise clínica, né? Para que ele saia da escola já como profissão, então ele já fique, então não vai ter essa evasão. Olha, isso também não resolveu, né? E por que sai? Porque tem que ajudar no orçamento doméstico, né? O pai ganha mal, a mãe também, então ele tem que sair para ajudar a trabalhar mais cedo. Então, se for na zona rural, você vai ver que na época de colheita não tem aula, né? Está todo mundo fazendo a colheita do algodão. Então, essas questões sociais, essas demandas que fazem com essas questões, essa questão toda da evasão, ela é sazonal, ela tem uma dimensão pontual às vezes ela é de grande escala. Então tem várias variáveis que estão implicando nessa. Mas eu coloco para a gente pensar essa questão da gente perder a utopia. A gente perder a utopia imediata. Que é um mundo melhor? Com todos esses problemas que a gente enfrenta, qual é esse mundo melhor? Eu sou bastante pessimista e realista, dizendo que pouca chance de alguma coisa melhorar, né? Mas eu não posso perder a utopia. Eu tenho que acreditar em algo que é possível de fazer, porque senão eu vou fazer outra coisa, né? Eu não sei fazer outra coisa, não sabe. Eu não sei vender, ninguém consegue comprar uma coisa que eu vendo, nada disso, então vamos continuar insistindo na educação, né? Eu não tenho muito a complementar, porque é uma pergunta difícil e uma resposta que não é simples e complexa. Se pensar no Brasil, além dessas questões sazonais, provavelmente você vai encontrar regiões do país onde essa invasão dos níveis diferentes de ensino pode ser maior em relação a outras regiões, né? Eu posso te falar da minha experiência enquanto indivíduo que nasceu na periferia de São Paulo. Posso dizer que eu sou um ponto fora da reta, né? Não sei por quais motivos eu estou aqui hoje, porque a probabilidade é eu não estar aqui, né? Pelo o ambiente, o contexto que eu nasci. E é muito difícil quando eu estudei, o professor, para fazer a gente prestar atenção, falava para a gente que tinha que estudar para ser alguém na vida. Funcionava, de certa forma funcionou. Tinha poucas escolas, não tinha escola de ensino médio em todos. Lembro que eu tive que fazer, apesar de não ser tão velho, mas
fazer vestibulinho, porque na periferia não tinha escola para ensino segundo grau, né? Você tinha que ir para uma região mais centralizada, Santo Amaro no caso. Mas eu, há 10 anos atrás, estava dando aula lá no Capão Redondo. E aí como é que você... Que argumento você usa para manter o aluno na sala de aula? Se ele, às vezes, vai ganhar dinheiro mais fácil com o tráfico de drogas, se às vezes ele vai te falar que eu ganho mais dinheiro vendendo tal coisa, fazendo... quer dizer, falta perspectivas. Aí ele olha, está numa escola que parece uma cadeia. Você vai falar o que para ele? Com carteira quebrada, com professor mal formado. Aí o que eu vou falar para esse aluno? Você percebe? É uma situação muito difícil. Aí isso leva à evasão. O cara trabalha no centro, aí quando ele chega na escola, já chega atrasado, cansado, sem tomar banho, com fome, né? Mãe solteira. É uma situação, eu estou pegando de uma parte que não é pequena, é significativa. Porque eu também morei em Ilhéus de Itabuna, e, por exemplo, lá eu percebi a importância de uma coisa que no Sudeste muitas vezes se critica, sem saber das realidades que a gente tem por aí, que é o Bolsa Família. Por exemplo, eu percebi o quão importante é para as pessoas que vivem em estado de miséria, que é a realidade que está ali batendo na porta de quem vai morar numa cidade do Nordeste, como eu morei. E aí, que perspectiva você dá de vida para esse indivíduo? Então, eu acho que a evasão na escola, se pensar no Brasil tão grande, com essas diferenças sociais tão grandes, tem alguns lugares em que esse discurso da escola, para transformar a realidade do indivíduo, com essas aulas de transmissão e recepção que não leva a lugar nenhum, é difícil. Né? Eu não sei responder, mas eu acho que certamente isso que eu falei tem alguma coisa a ver com a situação da evasão. Oi, Alexandre da graduação. O professor Marcelo chegou a comentar que o ambiente escolar é um ambiente público. E lembrando com essa questão de evasão, muitas vezes não saber lidar com a diversidade cultural, com a diversidade social nesse ambiente favorece com que esses alunos eles evadam da escola. Por exemplo, trans, que a gente não vê trans no ambiente escolar para essa evasão. O professor, a direção da escola não sabe lidar com isso. Como vocês acreditam que o professor, a equipe docente, a equipe administrativa da escola tem que lidar com isso? Eles têm que colocar a posição política dele no ambiente escolar ou não? Bom, educação, eu vou pensar no Paulo Freire, é um ato político. Então, por isso que nós temos que as escolas precisam produzir um projeto político-pedagógico, veja bem, político-pedagógico que atenda, né, às necessidades, às demandas da comunidade na qual essa escola está inserida. E a escola tem autonomia para isso. Então, no papel, a gente tem todas as condições, as escolas têm todas as condições de fazer, legalmente ela pode fazer isso. Na prática, as preocupações são outras. Né? Então, você está numa realidade que você precisa pensar, mais do que você pensar na prova do vestibular, pensar no IDEB, pensar na avaliação que aquela escola vai ter, você poderia estar discutindo questões, né, sociais que são importantes, né, para aquela escola de formação, e não tem, porque o professor aí esbarra na última fala que eu dei, porque se você não ganha para fazer reunião pedagógica na escola, se você dá aula em 5 escolas diferentes, se você tem um coordenador pedagógico que a preocupação dele é com as questões burocráticas, que ele tem que lidar e não com as pedagógicas, é complicado você pensar em outras coisas, né? Mas eu entendo que se precisa pensar a escola em projeto político-pedagógico discutindo entre professores, alunos, comunidade, né? E aí a gente tem exemplos. Se você olhar, é claro que no MEC ele coloca os bons exemplos, aí vai lá e coloca uma escola onde essas coisas funcionam, a escola tem uma característica diferente, até em regiões de problemas. Então, você tem uma escola, duas escolas num bairro, uma funciona muito bem, é muito boa, porque tem um projeto político-pedagógico, um engajamento entre
professores e comunidades, e a outra escola no mesmo bairro é o contrário, né? Então eu acho que passa pela questão de posicionamento político, sim, não tem dúvida disso. Eu defenderia isso, defendo. É isso aí, eu penso que tenho vários exemplos de escolas que trabalham de maneira cooperativa, de cooperação e colaboração entre seus pares, que tem bastante fruto positivo nisso. Quer dizer, a integração dos agentes sociais da escola, a coordenação, os professores, os pais dos alunos, etc., nas tomadas de decisões, né, os juízes de valores, tomadas de decisões da escola, que possibilitam um trabalho melhor, mais integrado, mais próximo da realidade, dessa que a gente estava falando da diversidade e pluralidade daqueles alunos. Né? E eu participei de um projeto que parte foi fruto das minhas pesquisas, numa escola em Londrina, em que todas as decisões eram tomadas de maneira bastante democrática. Né? Tinha os professores que se reuniam com os gestores da escola, com representantes dos pais, representantes dos alunos, até para saber se vai entrar com boné ou sem boné, se pode ou não mastigar chiclete, era decidido dessa maneira. Né? Então, a gestão era uma gestão colaborativa nesse sentido. E, até então, funcionava muito bem. Né? E a mesma rotatividade de professores, que muitos professores estão naquela escola, ano que vem no estado, tinha que se integrar a isso, tinha que vestir a camisa daquela escola, e aqui não pode fazer isso. Né? Então, tinha uma decisão, um contrato tácito, didático né, de gestão da escola, nesse sentido. Então, isso também é um ato político, é uma decisão política, passa pelas questões todas que envolvem o projeto pedagógico. E as ações, elas eram, de certo modo, políticas também, mas não estavam expressas dessa maneira, eram os procedimentos, compreende? Era nas formas de fazer que você tinha sua participação política como tal, nos processos de decisão que ia ser tomado frente ao currículo, frente às decisões mais simples como essa que eu citei agora há pouco. Né? Só para complementar rapidamente, eu acho, como você chama? Alexandre, nós vivemos ainda num país muito marcado pela ditadura e eu acho que as gerações que estão vindo, a minha geração que nasceu na ditadura, a gente não aprendeu ainda direito a dialogar, né, a lidar com os aspectos democráticos, tanto que a gente olha as posturas, né, que ocorre, lidar com a diversidade na sociedade brasileira é muito difícil. Basta você olhar o que a mídia passa, olhar as redes sociais, para você ver o quanto que é uma sociedade cheia de preconceito, essa coisa da discussão política, do diálogo, para muitos é perda de tempo, você tem que mandar mesmo, né, tem que obedecer. Então, são coisas que eu acho que estamos aprendendo a fazer isso, em passos lentos ainda, né? Mas é o caminho. Para fechar, a Gláucia é da... Tem mais gente aqui? Vamos ver, eu vi primeiro a Gláucia, depois o Juan. Juan da biomedicina. Gláucia, não? Mais uma que você vai deixar, né? Fazemos os dois brevemente, fechamos. Tá. Na verdade, a minha pergunta, acho que não sei se vai ter muita resposta, mas é que, baseado no histórico de desvalorização da nossa profissão, é mais uma pergunta para vocês dois que, né, conhecem como que está sendo esse sistema e todo. Qual que é a dificuldade, que eu estava refletindo na fala de vocês, de qual que é a dificuldade dos professores em se organizar e, de alguma forma, lutar por mais direitos, por esse salário que nunca vem, porque eu vejo que o sindicato é momentâneo, para-se tudo e volta-se ao mesmo tempo. E a gente não tem, por exemplo, como tem a profissão da biologia, um conselho que regulamenta até como deve se portar e outras coisas assim,
eu posso estar enganada, eu acho que o professor não teme isso, ou até mesmo, por exemplo, que de 2 em 2 anos ele tem que fazer uma renovação, alguma especialização, e ao mesmo tempo que esse conselho brigue para ter melhores salários, para ter condições de fazer isso, né? Então eu queria saber por que até hoje não se tem nada parecido, assim, porque a gente que se forma, eu não quero renegar a escola básica, né? Eu quero lutar por uma escola básica melhor e por que não? Lecionar lá, né? Só que eu quero que ela que tenha condições melhores de trabalho, né? E como eu faço isso? Eu não vejo uma saída. Quem quer responder essa? Porque a gente também responde do outro. Na verdade, é só um comentário sobre as perguntas. Só um comentário? Você quer fazer agora? Tem a ver com o que ela falou? Tem a ver com as perguntas, 2 perguntas anteriores. Só para complementar um pouco de relação. Então complementa, porque aí a gente, para não sair fora, pode complementar. O Ana é da biomedicina. É o aluno da biomedicina que está fazendo biomedicina, mas gostou demais das reflexões numa disciplina que ele fez no início do curso, que fala um pouco do ensino, da ecologia. É isso? Pode complementar. Bom, sobre as questões que eles levantaram de evasão escolar, eu acho que é uma palavra que define bastante o que significa isso. Seria a educação informal na sociedade. É algo que não tem muito estudo, que são coisas que acontecem durante um período de tempo muito grande, mas eu tive há um tempo atrás uma leitura sobre essa educação informal e a formal também, desde a antiguidade à Idade Média, que acaba sendo algo mais palpável de se olhar. E se a gente olhar para trás, desde aqueles poemas gregos antigos de Odisseia, já havia grande valoração ao trabalho manual, ao artesão, como se isso trouxesse um retorno às pessoas. E se a gente olhar hoje em dia o Brasil, eu acho que até o nome do nosso partido político está no poder, em que o presidente passado não tinha informação nenhuma, enfim, graduação, tipo, o Partido Trabalhista, as pessoas com 10 anos de idade, 8 anos de idade, olham pela janela de uma escola para a rua e acaba vendo lá no futuro, não dentro da sala de aula, porque tudo é muito abstrato. Mostrar para uma criança desenho de um ovo no quadro, que é uma célula,